Tá ao vivo, tá? Ele tá mudando já. Porque as pessoas continuam no chat. Não, a gente vai mandar agora. Mas pode começar. Amém, aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós tivemos aqui um pequeno problema técnico, porque nos fez atrasar o nosso culto de hoje alguns minutos. Eu peço desculpas aos irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estavam aguardando em casa, você que está assistindo online. Mas o que importa, irmãos, é que o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Ele cai porque ele não pode impedir a obra de Deus. Porque está escrito que o diabo não consegue prevalecer contra a igreja de Deus. Então, nós estamos aqui hoje para honrar o nosso Deus. Estamos aqui hoje para trazer para você os louvores, para trazer a palavra, para trazer para você tudo aquilo que Deus quer falar contigo nesta noite. E nós cremos que vamos conseguir fazer isso hoje. E que nada mais vai nos impedir. Em nome de Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos, você que está aqui, você que está em casa. Vamos fazer uma oração para que a gente possa começar o nosso culto. Amém? Senhor querido amado, neste momento, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas na Sua presença. Senhor, nós colocamos também a vida dos nossos, de todos os nossos familiares, nós colocamos na Tua presença. E nós te pedimos, Senhor querido amado, que o Senhor vá agora ao encontro de cada um. Que o Senhor toque, Senhor amado, na vida de cada um, no coração, na mente, onde estiver necessitando de Ti, que sinta o Teu toque nesta noite. Senhor, abençoa o nosso culto. Deus Santo de Israel, abençoa a transmissão, abençoa os bebidas, Senhor, abençoa cada pessoa que está aqui nesta noite, cada pessoa que está nos assistindo em casa, abençoa, Senhor amado, a pregação, porque o inimigo tem se levantado contra ela, Deus, já há quase uma semana, Pai. Hoje, Senhor querido amado, está fazendo 6 dias que o inimigo tem se levantado contra a pregação, contra o culto de hoje. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor está no comando de todas as coisas, que tudo está debaixo do Teu comando e que tudo vai acontecer, Senhor, para as pessoas que têm que acontecer. Tudo vai acontecer conforme a Tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vai passando um novo link para as pessoas que você convidou, para que elas possam entrar também, para que elas não sejam impedidas de assistir o culto de hoje. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Saúde a todos que de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Importa que Ele cresça e nós venhamos desaparecer nessa noite, diminuir, aleluias, na presença do Altíssimo. Então nós vamos declarar que não há nenhum Deus maior, nem melhor. Aleluias. Não há Deus
Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Aleluia. Para ti, Jesus, toda honra, toda glória, Pai, nós devolvemos para ti, nós colocamos, Pai, diante do teu altar. E nessa noite, Deus, nós declaramos, aleluia, que nós vamos seguir com fé na tua presença, acreditando que embora o dia seja mau, embora, aleluia, a situação não seja fácil, o Senhor está no controle, o Senhor, aleluia, está na direção. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não, não, pois declarei das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Voe nas asas do Espírito Santo nessa noite. O meu Deus sabe tudo que eu preciso, tudo pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei, não, não, pois Ele guarda das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele que me fortalece, Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Pai, nós somos teu templo, Pai, nessa noite, Pai. A nossa voz, o nosso, aleluia, a nossa oração, o nosso joelho, Pai. Nós rendemos, Pai, a Ti. Nós nos colocamos, Pai, diante do teu altar, Pai. Tu és o Deus da nossa vida, Senhor. Tu és o Deus de tudo, Pai. E que nós venhamos entender e compreender, aleluia, que Ele é nosso Pai amado nessa noite. Deus, Pai, Deus, amor, meu, tudo, razão de tudo. Deus, meu,
preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Amém, 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 amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, olha que louvor lindo. É o inimigo tentando, não é? Tirar a presença de Deus, mas ele não consegue. Porque tudo que ele faz são tentativas, e tentativas frustradas, porque são tentativas contra o povo de Deus. E conforme eu disse aqui no começo, nós tivemos problemas técnicos. Então, por conta desses problemas, nós atrasamos um pouco hoje. Mas foi possível a gente fazer aqui de uma forma assim mais rudimentar, que é gravando através do celular. Mas é gravando através do celular, está chegando até você. E aqueles que estão aqui aproveitando esse momento, aproveitando de estar aqui. Nós somos muito gratos pela vinda de cada um de vocês. Irmão, nós temos visitantes novos hoje aqui. Levantem a mão aí para que saibam que vocês são novos aqui nessa noite. Sejam muito bem-vindos. Amém, aleluia. As portas estão sempre abertas para vocês. Sejam muitíssimo bem-vindos. Nós estamos aqui por sua causa, por causa de você que está em casa, por causa de você que vem aqui presencialmente. Nós estamos aqui por sua causa. E nós glorificamos ao nosso Deus por isso. Estou muito feliz que o meu irmão Getúlio está assistindo. Eu vi ali no chat, fiquei feliz com isso também, porque nós não nos vemos há muito tempo. Isso me enche de alegria. Amém? Queridos, a palavra de hoje, ela vai estar no Evangelho de Marcos. Então, se você trouxe a sua Bíblia, acesse, porque hoje nós não vamos poder passar a vinheta com a palavra. Então, você tem que pegar no seu celular, sabe?
ou na sua Bíblia, e não importa que a sua Bíblia seja católica, não importa que a sua Bíblia seja evangélica, porque as diferenças às vezes são de tradução, e essas diferenças de tradução elas existem mesmo entre as Bíblias evangélicas. Então isso não importa. Eu faço muita questão é que a pessoa acompanhe dentro da palavra, porque é algo que nós trabalhamos muito aqui, é para que se perceba, tanto aqui como em casa, que o que nós falamos aqui, nós falamos daquilo que a Bíblia diz, é aquilo que ela fala, né? Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, nós vamos ver do versículo 34 ao 38. E antes de começarmos, enquanto você procura aí, fazer uma oração para que o Senhor nos conduza na pregação. Porque o levante contra essa pregação, ele começou na quarta-feira. Então, ele não começou hoje, ele começou na quarta-feira. E quando o diabo se levanta assim, a gente sabe que pelo menos uma pessoa que Deus quer alcançar, mas que ele não quer que alcance de jeito nenhum, que o diabo não quer que alcance, o diabo está ali cegando, não quer que aquela mensagem chegue. Só que ele está lutando contra pessoas que também são resilientes do lado de cá, resilientes também em favor do nosso Deus, amém? Então, Senhor querido e amado, eu te peço neste momento, ó Deus, que o Senhor venha, por meio do teu Santo Espírito, ó Deus, conduzir a pregação, e que o Senhor abra o entendimento de cada pessoa que vai estar ouvindo. Senhor, porque a tua palavra só se discerne espiritualmente. Então eu te peço que o Senhor abra o entendimento espiritual neste momento, de cada pessoa que vai estar ouvindo esta palavra. Ainda que não seja na noite de hoje, que é 15 de dezembro de 2020, mas no dia que a pessoa estiver ouvindo ali, o Senhor esteja ali, abrindo o entendimento desta pessoa, para que ela possa compreender perfeitamente aquilo que Deus quer falar com ela. Senhor, lance por terra todo bloqueio espiritual, Senhor, nesta noite. Todo bloqueio espiritual sobre os meus irmãos e as minhas irmãs que estarão ouvindo. E que o Santo Espírito de Deus venha me conduzir na pregação da palavra, para que eu não venha falar de mim mesmo, mas que eu seja conduzida pelo teu Santo Espírito na palavra da verdade, que só nos engrandece, em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, versículos 34 a 38, assim diz a palavra do Senhor. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Até aqui, queridos, podem sentar. Irmãos, a palavra que Deus trouxe para trazer hoje é uma palavra que fala sobre seguir. O que significa seguir a Cristo? O que é, de fato, seguir a Cristo? E é uma palavra que te ensina o que é seguir a Cristo por meio de palavras do próprio Cristo. E eu gosto muito desse tipo de ensinamento, porque é Jesus falando como é que ele considera um seguidor dele, não é? E é muito importante uma palavra desse tipo, porque nós vemos hoje mais do que antes, mais do que quando eu era jovem, uma cristã ainda jovem, a gente vê hoje muito mais uma quantidade muito grande de pessoas que se dizem cristãs. E a gente tem visto isso com muita frequência. Mas o que a gente percebe é que grande parte dessas pessoas, infelizmente, elas não se aprofundaram, não buscaram se aprofundar naquilo que a Bíblia verdadeiramente reconhece como sendo um seguidor de Cristo ou um cristão.
coisas, né? E o livro de Atos diz que os seguidores de Cristo começaram a ser chamados de cristãos. Então, às vezes a pessoa parou na metade do caminho. É claro que a gente reconhece que já houve muito mérito em a pessoa ela se identificar com Jesus, ela se identificar com Cristo. Isto já é uma coisa muito boa. É muito bom que tenha sido assim, porque ela já deu um passo, que é um passo de identificação. Só que não pode parar por aí. Ela precisa se aprofundar. Ela precisa se aprofundar naquilo que significa o ser cristão. O que significa ser cristão? Então, a gente percebe que é que muitas pessoas, elas acreditam, e muitas mesmo, e com a maior boa vontade desse mundo, elas acreditam nisso, que ser cristão é você crer que Jesus é o Filho de Deus e você praticar o mandamento do amor ao próximo. Muitas pessoas pensam isso. E isso é uma parte, realmente. Essa é uma parte de ser cristão. Mas isso não é tudo. Isso não te faz um cristão. Não é? Mas é um começo. É um começo. Como eu estou dizendo aqui, já é um começo. Porque, segundo a Bíblia, ser cristão vai além disso. Não basta que você reconheça que Cristo, que Ele é o Filho de Deus, ou você seguir o mandamento do amor, não é? Porque, segundo a Bíblia, você é seguidor de Cristo se você obedece aos mandamentos de Cristo. Se você segue no sentido de obediência, de conhecer e obedecer aquilo que Ele te determina a fazer. E aos mandamentos de Deus também, porque Cristo também obedecia aos mandamentos de Deus e também Ele os traz para o Novo Testamento, não é? Então, você tem que obedecer, e Ele mesmo diz que aquele que diz que me segue, mas que não obedece os mandamentos do meu Pai, não está falando a verdade. Olha como Cristo é gentil, né? Ele não chama de mentiroso, ele fala, não está falando a verdade. Então, você precisa, então o quê? Você precisa de ser um seguidor no sentido de você seguir o seu mestre. Porque isso acontece em todas as religiões. Por exemplo, eu sei que Buda existe, tá? As pessoas que acreditam, eu sei que elas têm lá uma regra de conduta, eu sei que elas têm um livro que elas seguem, tem ensinamentos que elas seguem, e eu sei de tudo isso. Eu sei também que o Islã, também, eles seguem os ensinamentos de Maomé, mas isso não faz de mim uma seguidora e não faz de mim uma budista. Mas se eu sei que Cristo existe e eu sigo o meu mestre, os ensinamentos do meu mestre, isto vai fazer de mim uma cristã. Percebe a diferença? Porque se você sabe que Cristo é Filho de Deus, então, se você ainda segue esse mesmo mandamento do amor, que é muito importante que você siga o mandamento do amor ao próximo, mas você não segue a Jesus, você apenas conhece Jesus. Você sabe que Jesus existe, até porque Jesus não é uma ficção. Até a ressurreição de Jesus, ela foi vista por mais de 500 pessoas de uma vez só. Então, ele é um fato, é fato. Então, você não precisa de fé para acreditar em fato, mas o fato de você saber que Jesus existe, que Ele é o Filho de Deus e que Ele foi ressuscitado, isso não faz de você um cristão. Só faz se você se você seguir. Lá em João 14, 21, tem uma passagem que fala isso assim, com muita propriedade, que fala assim: aquele que tem os meus mandamentos, é Jesus falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, veja que há uma diferença entre você conhecer os mandamentos, ter os mandamentos e seguir os mandamentos. Então, saber quais são os mandamentos, quais são as regras, a maioria dos cristãos sabe, a maioria conhece.
sabe quais são as regras. Agora, seguir, que é como Jesus estava falando aqui, aquele que tem os meus mandamentos e o segue. Porque se fosse a mesma coisa, ele não precisava dar este reforço e de dizer e o segue. É porque uma coisa é você ter os mandamentos, outra coisa é você segui-los. E ele está dizendo que se você o segue, então aí sim você ama a Cristo. E que se você ama a Cristo, você é amado pelo Pai. E que se você é amado pelo Pai, Cristo te ama e isso vai se manifestar em você, vai manifestar-se na tua vida. E aí, nessa passagem de Marcos, que nós começamos, o culto, nessa passagem, Jesus, quando ele vai ensinar o que significa ser seguidor de Cristo, ele já começa dizendo para você o quê? Ele começa com uma frase que é assim: se alguém quiser vir após mim. Veja que quando Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, ele está dizendo o seguinte, é aquilo que a gente fala aqui com muita frequência. Ele está dizendo para ti que essa decisão é tua. Essa é uma decisão que é você quem toma. Ele não vai te obrigar, ele não vai invadir. É uma decisão pessoal. É se você quiser, se você quiser agora. E aí, essa decisão de seguir a Cristo, irmãos, me lembra muito uma passagem que tem lá em Deuteronômio 30:15, onde Deus já começa, desde o momento em que Ele levantou um povo para chamar de seu, que Ele já começa a dizer: eu vou colocar duas opções, dois caminhos na vida de vocês. Eu vou colocar a vida e a morte. E aí, vocês escolhem o que é que vocês querem. Vocês escolhem se vocês querem a vida ou a morte. Então, desde lá atrás, que Deus já vem colocando que é uma questão de escolha e que essa escolha que você faz, ela define a sua vida eterna. Ela é uma questão de escolha desde o princípio. Então, assim, Deus não vai te obrigar. No máximo, se Deus tem de fato um plano de salvação na tua vida, ou se tem ali uma mãe, um esposo, uma esposa orando, ali dia e noite orando pelo filho, ou pela esposa, ou pelo esposo, se estão ali orando, Deus vai honrar. Mas Deus não vai obrigar. Deus vai honrar e vai trazer essa pessoa. Agora, como é que Ele vai trazer essa pessoa, irmãos? Ele vai criar circunstâncias na vida dessa pessoa. Ele vai criar circunstâncias de tal maneira para dar um aperto na vida da pessoa, de uma maneira tal que, quem sabe, a pessoa estando numa situação sem saída, ela volte os olhos para Deus. Mas Ele não vai te obrigar mesmo assim. Ainda assim, Ele não vai te obrigar. Ele pode te apertar, Ele pode apertar a tua vida para você se voltar para Ele. Mas Ele não vai te obrigar. E se você resistir, você não quiser, Ele vai te apertar de novo. Mas Ele não vai te obrigar. Essa decisão vai estar na tua frente, para que você possa tomá-la. E então, quando Deus fala lá em Deuteronômio 30:15, que Ele está apresentando dois caminhos na tua frente, um de vida e outro de morte, e depois a gente vê continuidade disso ao longo da Bíblia, e a gente vê no Novo Testamento também. O que a gente sabe é que quando a Bíblia fala de vida e de morte, isso na Bíblia tem um duplo significado, tem um duplo sentido, que é a vida e a morte físicas do teu corpo físico, que é uma vida e uma morte que todos vão experimentar, e uma vida e uma morte espirituais. Então, ela tem esses dois significados, a vida e a morte, no sentido bíblico, não é? E a vida espiritual é quando você aceita obedecer a Deus
E aí você alinha a sua vida aos propósitos de Deus, alinha a sua vida com a vontade de Deus, de tal forma que ao final você ganha a vida eterna. Aquilo te conduz para uma vida eterna. Aí você está investindo na tua vida espiritual, ganhando a vida espiritual. E a morte espiritual é quando você opta por permanecer nos teus pecados, opta por permanecer desalinhado com Deus e vai se afastando e vai se afastando. E aí você vai ter uma vida eterna, mas não com Deus, porque a vida eterna todos vão ter. O problema é que quando você se desalinha com Deus e você não investe na tua vida espiritual de acordo com o que a Bíblia ensina a fazer, você não vai passar a tua vida eterna com Deus. Você vai passar a tua vida eterna com o inimigo da tua alma. E isso eu não quero, você não quer, eu sei que ninguém que está nos assistindo em casa quer. Isso não é aquilo que nós desejamos para as nossas vidas, não é mesmo? Então, irmãos, essa escolha entre esses dois caminhos que vai ser sempre sua, e aí é a hora da importância de você aprender então o que é ser seguidor de Cristo, o que é ser um cristão, o que é ser alinhado com Deus, fazer aquilo que Deus requer de ti, que é exatamente isso que Jesus começou a ensinar ali em Marcos 8. Olha a importância de uma palavra como essa, ensinada pelo próprio Jesus, ele dizendo o que é que eu considero ser meu seguidor, o que é que eu considero alguém ser um cristão, meu seguidor, o que é? Isso é extremamente importante. E aí a gente viu o que? Começou com aquele se. Se alguém quiser me seguir, então começa com uma decisão. Um dia você está aqui, você fala: Senhor, eu recebo a morte na cruz de Jesus Cristo pela remissão dos meus pecados, pela minha vida. É você fazer uma aliança com Jesus Cristo. Isso aí é o começo. Mas essa decisão, embora ela seja importantíssima, porque sem esta decisão você não tem vida eterna com Deus. Eu não posso sair me considerando uma cristã, porque eu não serei. Ainda que eu esteja me iludindo, achando que eu sou, eu não serei. Eu não vou ser uma cristã, porque eu acho que Deus só requer de mim aquilo que eu penso que Ele requer. Então, quando eu deixo de fazer as coisas que Jesus requer de mim, ainda que eu pense que eu continuo cristão, eu não sou mais um cristão. Eu estou apenas me enganando. Isso fica mais claro lá no Evangelho de Lucas, quando ele trata dessa mesma passagem, lá no Evangelho de Lucas, lá em 23, 29, Lucas, quando fala dessa passagem, ele fala assim: negar a si mesmo dia a dia. Ou seja, você tem que negar a si mesmo todos os dias. Todos os dias você tem essa decisão, sabe? Essa bifurcação na tua vida, na prática. Então é isso que significa que todos os dias, antes de cada decisão que você tomar, antes de cada atitude sua, antes de você deixar o seu temperamento ou a sua carne falar mais forte e você fazer algo que desagradaria profundamente a Deus, antes de fazer isto, você tem a opção de colocar isto mentalmente, sabe? Ali, compatibilizar isto com a Bíblia, com os ensinamentos de Deus e dizer: não, isto vai ofender o meu Deus, eu não vou fazer, por mais que eu queira fazer, mas eu não vou fazer. Você tem a opção de fazer isto, mas você tem também a opção de não fazer isso. Você tem a opção de dizer assim: eu sei que vai ofender o meu Deus, eu sei que meu Deus vai se entristecer, mas eu vou fazer a minha vontade. Vê que então todos os dias você tem essa opção para você fazer na sua vida. Todos os dias você tem uma decisão para tomar na tua vida. Todos os dias você vai ter, na hora que você está tomando atitudes, na hora que você está ali deixando aflorar aquele lado ruim que você tem, são decisões que você tem que tomar e que vão estar
mostrando para Jesus se você realmente negou a si mesmo ou não. Porque negar a si mesmo é você deixar de seguir a tua vontade, o teu pensamento, quando ele é conflitante com a vontade de Deus, está ali, eles não são mais compatíveis. O teu pensamento te leva para cá, a vontade de Deus para lá, e aí então negar a si mesmo é deixar a minha vontade de lado para fazer a vontade do meu Deus, naquele que eles são conflitantes. Isso é negar, isso é você se negar. Você não tem como você negar a si mesmo se a tua vontade já é a vontade de Deus, mas eu quero ver na hora que não for. É na hora que não é a mesma coisa, é aí que você é provado. É nesse momento que você é testado, não é? Então, esse é o conceito bíblico de negar a si mesmo. É fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade de Jesus. Este é o conceito bíblico, não é? É você estar compatibilizando as tuas atitudes, as tuas decisões com a vontade de Deus, com aquilo que Ele ensinou, com aquilo que Jesus requer de ti. E eu já ouvi, sabe, irmãos, pecadores dizendo, e eu ouvi isso não tem muito tempo, uma pessoa dizer assim: mas desejar também é pecado. Então, entre desejar que é pecado e fazer que também é pecado, então eu vou fazer, porque é a mesma coisa. E eu quero dizer que esse pensamento não deve ser só da pessoa que me disse. Esse pensamento deve ser um pensamento que também passa, às vezes, pela mente de pessoas que vão estar ouvindo essa palavra, ou hoje, ou algum dia. Então, eu preciso te dizer, primeiro, vamos pela lógica. Eu quero primeiro te chamar para um raciocínio lógico junto comigo. Se Jesus quisesse atrair para Ele só as pessoas que já pensam igual a Ele, que já pensam igual ao Pai, Ele precisaria ter escrito que você precisaria negar a si mesmo? Eu acho que não, né, irmãos? Porque se Ele está atraindo só pessoas que já pensam igual a Ele, que não têm vontade de pecar, pessoas que já venceram o desejo de pecar, Ele não precisaria, e Jesus não era de jogar a palavra fora, Ele não precisaria ter dito para os apóstolos que negasse a si mesmo, que quem quer segui-lo, negue a si mesmo. Ele não precisaria dizer isso. Se Ele disse isso, é porque Ele estava falando para pecadores, e Ele disse que era no meio dessa geração pecadora e adúltera. Ele estava falando no meio de uma geração corrompida, e que é como a geração de hoje, que também trata-se de uma geração corrompida. Então, o que é que Deus requer de ti? Ele requer de ti, irmão, porque o pecado, ele está aqui, e depois é que ele vai se materializar. O que ele requer de ti é o seguinte, é que no começo, se você verdadeiramente quer seguir a Cristo, se você quer ser um cristão, no começo, ainda que o pecado esteja aqui e aqui, você não permita ele se materializar. Que você o bloqueie e que você diga assim: ainda que eu tenha vontade de fazer, eu não vou fazer, porque eu creio que o meu Deus vai me dar forças para não fazer, porque eu creio no Deus que eu estou servindo agora, e eu quero ser fiel a este Deus, e eu creio que Ele vai me dar forças para não fazer. E quando Deus vê que você quis, mas você não fez por obediência a Ele, aí, irmãos, dá um start, e Deus vai começar a trabalhar em você. Ele vai começar a trabalhar na sua mente, no seu coração. Ele vai começar a tirar de você aquele desejo de praticar aquele pecado. A cada vez que você resistir, você vai ter menos esforço para resistir. E você vai ter menos esforço para resistir, por quê? Porque você vai estar sendo alimentado por outro tipo de fonte. Você não está mais sendo alimentado pelo inimigo todos os dias, porque você está bloqueando a ação do inimigo na tua vida, pela tua decisão, ainda que aquilo te custe. Você vai estar sendo alimentado por uma fonte pura, que vem do alto, e você vai estar sendo lavado,
Sabe? Cada dia vai saindo uma camada de você, uma camada de coisas que não prestam, de coisas que não agradam a Deus, de coisas que não honram o teu Deus, muito pelo contrário, porque nós vemos que às vezes o crente profana o nome do Senhor no meio do ímpio. Então, você sabendo disso, você não vai fazer, você vai sendo lavado e você vai sendo restaurado. E essa restauração, ela é tão forte, ela acontece, ela verdadeiramente acontece. E isto é o que se chama de santificação, que é um processo que você entra quando você resolve seguir a Cristo verdadeiramente. É um processo que ele é contínuo na tua vida, ele vai até o último dia de vida, Deus vai estar te aperfeiçoando em algo. Então, esse é o processo da santificação. E aí Deus vai entrando em você e vai tirando de você o desejo de pecar, vai tirando de você o desejo de fazer coisas erradas, de ser aquele velho homem, aquela velha mulher que um dia você já foi. E vai acontecer de um dia você olhar para você mesmo e você perceber que você não tem mais desejo de fazer aquilo. E vai ser lindo, porque você vai perceber, Deus me libertou disto, e eu nem percebi um dia que isso aconteceu. É porque não foi num dia, foi numa caminhada. Então, o que Deus requer de você quando Ele fala negar a si mesmo, não é deixar de sentir desejo, não é deixar de sentir vontade, é você deixar de materializar aquele desejo e aquela vontade por amor a Ele, por amor a Deus, ao Evangelho, por você ter decidido que você vai honrar a Deus, que você vai estar com Ele, não é? Então, irmãos, tem uma passagem lá em Romanos 6,12, que Paulo fala sobre isso também. Ele fala: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para me obedecerdes em suas concupiscências. E Tiago vai mais longe, né? Eu gosto muito de Tiago, porque Tiago ele já fala assim, que o homem não se engane, porque Deus não tenta ninguém, e o diabo só tenta em cima da tua própria concupiscência. Então, ou seja, se você já tem uma concupiscência em determinado lugar, é ali que o diabo vai tentar, mas ele vai chegar em cima do que você já tem de fraqueza. Então, irmão, a gente precisa entender que essas coisas de Deus, que esse apelo de Deus para uma renúncia, esse apelo de Jesus para uma renúncia, é algo que é fundamental para você se dizer seguidor de Cristo. É fundamental. E na sequência, ali de Marcos 8, que nós lemos, depois que ele fala de negar a si mesmo, de assumir a sua cruz, ali na sequência Jesus adverte o quê? Que quem quiser salvar a sua alma, perdê-la. E quem a perder por amor de Cristo e por amor do Evangelho, salvá-la. É claro que isso, à primeira vista, parece extremamente confuso. A pessoa pensa assim, mas como assim? Quem quiser perder quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem quiser salvar a sua vida vai ganhá-la? Como assim você vai perder? É que ele está falando de vida e vida. Entende? Então, ele está falando ali dos dois tipos de vida. Você é mais uma pela renúncia. É mais uma pela renúncia. Então, você vai ver o quê? Que pessoas que são muito apegadas às coisas do mundo, às coisas terrestres, e todo aquele gozo que a pessoa pode ter com as coisas mundanas, pessoas que são muito apegadas dessa forma, assim, os prazeres que a vida pode lhe dar, se é que a gente pode chamar isso de prazer, porque são coisas tão efêmeras, né? Mas enfim, pessoas que são tão apegadas assim, elas não conseguem, então, elas estão salvando a vida delas, e estão perdendo a vida delas, a vida espiritual, que é o que Jesus fala. Aquele que quiser salvar a sua vida, isso aqui, isso que você tem, isso que te dá prazer, vai perder a vida, vai perder. Mas por outro lado, aquele que se importa mais, que inverte esses valores e que se importa mais com a vida espiritual, este vai ganhar a vida eterna. Este ganha a vida, vai ganhar a vida eterna. Porque esse se importou mais com aquilo que é eterno. Porque isso que a gente vive aqui, irmão, isso aqui é um sopro, isso aqui passa assim, ó.
Você pode viver 120 anos que ainda vai continuar sendo um sopro, vai continuar sendo uma coisa que passou assim. E aí você perde uma eternidade com Deus por causa de prazeres aqui. Veja o quão ilógico é uma situação dessa. É tão ilógico, no entanto, tantas pessoas fazem. Tem uma passagem em 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 17, que João fala de uma forma mais clara, porque aqui Jesus fala do jeito que fica parecendo uma parábola, né? E ele fala isso de uma forma mais clara. Ele fala assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, é ele falando aqui novamente das coisas do mundo, aquele que ama as coisas do mundo e que perde a vida eterna por isso, e aquele que se dedica, não é a fazer a vontade de Deus, que ele fala: aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre, porque aquele é que vai ter vida eterna com Deus. Então, em Marcos 8, nós percebemos o quê? Que Jesus fala da necessidade de negar a si mesmo, não é? Depois ele reforça essa necessidade de renúncia, né? Quando ele fala também sobre essa questão da carne e da vida. Então você nega a si mesmo, você renuncia aos prazeres da terra, aqueles prazeres que são incompatíveis com a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia não te proíbe de ser feliz, ela te proíbe de pecar. Então, a gente precisa de ter isso sempre muito claro. Porque a Bíblia, as pessoas que seguem a Cristo não são infelizes, não. São pessoas muito felizes. Mas só que é uma felicidade saudável. O que a Bíblia te proíbe é pecar. Mas... E aí tem algo que eu ouvi também há pouco tempo. Ouvi de uma pessoa que eu amo muito. E que eu quero trazer para vocês, porque eu sei que também, quando alguém me fala uma coisa, é como se eu falasse assim: tem muita gente que pensa assim, então toma cuidado. Aí a pessoa diz assim: esse evangelho cheio de renúncia que vocês pregam não serve para mim. Não serve para mim porque esse não é o Deus que eu creio e não é o Jesus que eu creio. Porque o Jesus que eu creio, Deus que eu creio, Jesus que eu creio é amor. É amor. É um Jesus que disse assim: venha como estás, e que não fica exigindo todas essas renúncias, todas essas coisas. E é por isso que eu não sigo religião nenhuma. Oh, meu querido, minha querida, quão enganado você pode estar. Quão enganado você pode estar de pensar uma coisa assim. E aí, a primeira coisa que eu quero esclarecer é o seguinte: é que aqui nós não pregamos religião. Aqui nós pregamos Bíblia. E que se a gente te disser alguma vez: olha, é preciso fazer isto, olha, é preciso fazer aquilo, ou você não devia, não pode fazer isto, senão você se afasta de Deus, não pode fazer aquilo para não se afastar de Deus. Se a gente disser isso, é porque a Bíblia disse isso. Que não somos, é por isso que antes de começar o culto eu falo: pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, porque você não pode acreditar em mim, nem em ninguém, você tem que acreditar na Bíblia. Então pega a tua Bíblia. Então aqui nós não estamos pregando religião, nós estamos pregando Bíblia. Então já começa por aí, e isso é muito diferente. Pregar Bíblia e religião são muito diferentes. Segunda coisa que eu quero dizer: aqui não existe um Deus meu, um Deus teu, um Deus da Ana, do Joaquim, da Maria, todos baseados na Bíblia. Isso não existe. Porque se for baseado na Bíblia, aí, meu irmão, é um Deus só. E por que eu te digo que é um Deus só? Porque o Senhor que te diga a Bíblia. Porque aí lá em 1 Timóteo 2,
5. 1 Timóteo 2, versículo 5. A Bíblia diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo. Significa o quê? Você pode acreditar que há um Deus seu, diferente, que você adaptou para a sua vida. Pode acreditar que o seu amigo, a sua amiga, tenha um Deus diferente, mas a Bíblia diz que há um só Deus. E você também pode acreditar que há algum outro mediador entre o homem e Deus. Acreditar, você pode acreditar em qualquer coisa, mas a Bíblia diz que só tem um mediador e que ele é Jesus Cristo. Isso significa o quê? Que você pode estar pedindo alguma coisa a Deus por meio do mediador errado e não está alcançando porque você não está pedindo através de Jesus, em nome de Jesus. Você pode até alcançar por uma coincidência, porque até eu posso prever o futuro e ter 50% de chance de acertar. Você pode até vir alcançar alguma coisa por coincidência, mas não porque chegou a Deus e Deus agiu. Por essa razão, não. Porque a Bíblia diz que só há um Deus e que só há um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus. Então, você falar assim: o meu Deus é diferente desse Deus, eu não aceito o Deus que vocês pregam, porque o meu Deus é amor. Querido, você está vendo um Deus que não é nem pelas metades. Eu diria que você está vendo por uma fresta. Então, você está vendo um Deus que é um Deus aleijado. Você não está colocando Deus que é amor, que é justiça, sabe? Um Deus que é zeloso, um Deus que exige de você alguma coisa. Você está enxergando um Deus que você idealizou, mas não é o Deus da Bíblia. Então, não diga que é o Deus da Bíblia, porque não é o Deus da Bíblia. Entende? Então, tem isso. Eu não creio nesse Deus que vocês pregam. Não, o Deus que a gente prega é o Deus da Bíblia. E ele é um só. Em terceiro lugar, eu quero te dizer o seguinte, que não existe, presta muita atenção, até os crentes, presta muita atenção nisso. Não existe um versículo bíblico que diga: venha como estás. Este versículo está no livro de Acrescentares, ele não existe. Não existe um versículo bíblico que diga isto. Tá? Esse versículo não existe. O que existe? O que existe são o quê? São deduções interpretativas que os pastores fazem, que os missionários fazem, que os cristãos fazem, que as pessoas que vão orar fazem. São deduções interpretativas de uma série, sabe, de passagens que faz com que eles digam isto. Mas isto, em si só, é uma inverdade. Porque para que essa dedução interpretativa fosse verdade, seria necessário que ela fosse complementada. Para que ela fosse verdade, para que ela estivesse em acordo com a Bíblia. Ela teria que dizer assim: venha como estás e se deixe ser transformado. Porque se eu disser só venha como estás, eu estou cometendo dois equívocos. Primeiro, isso não existe na Bíblia. Segundo, é uma interpretação que eu estou fazendo de passagens bíblicas pela metade e fazendo uma interpretação que favorece o inimigo das nossas almas e não o nosso Deus. Porque a interpretação que vai favorecer o nosso Deus seria uma interpretação que diga: venha como estás e se deixe ser transformado. É assim que deveria ser. Então, o que acontece aqui é o quê? É que nós tratamos aqui o pecado com a seriedade que deve ser tratado. E nós tratamos aqui a salvação com uma seriedade muito maior. Muito maior. Nós tratamos salvação aqui como sendo a coisa mais importante da vida de um ser humano. E por que é? Porque é a coisa mais importante na vida de um ser humano. E é assim que nós tratamos a salvação aqui. Então, o objetivo desta igreja é o quê? O objetivo desta igreja é tirar a venda que Satanás coloca nas pessoas, e muitas nem sabem que estão sendo cegadas. É tirar a venda que o diabo coloca nas pessoas
e que impede essas pessoas de enxergarem a verdade bíblica, que impede essas pessoas de enxergarem como é que se chega a Deus, e não apenas isto, como ensinar qual é o caminho bíblico de se chegar a Deus, de se chegar até uma vida eterna com Deus, e também estar aqui fortalecendo a tua fé toda semana, segurando a tua mão, que você não pereça no caminho. Então, esse é o objetivo da igreja, é o meu objetivo. Irmão, no final da minha vida, eu quero poder dizer, sabe, assim como o salmista lá de Salmo 40, ele disse lá no versículo 9 e 10, que ele fala assim: preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes, não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Isso é o que eu espero poder, diante do meu Deus, um dia dizer para Ele: eu não escondi a tua verdade, Senhor. Ela foi pregada, ela foi dita, ela foi ensinada. Ela foi ensinada. Então, amados, meus queridos, você que está, principalmente você que está me assistindo pela internet, porque quem está aqui a gente meio que conhece, mas eu quero dizer para você uma coisa: que você só vai ser lançado no lago de fogo e enxofre por desconhecimento da verdade, se você não tiver passado por essa igreja, se você não tiver ouvido aqui as verdades de Deus. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E é por isso que nós nos apegamos tanto aqui em pregar a verdade. Sabe? Porque seria horrível, não é? Você, de repente, você descobrir lá dentro do inferno, você descobrir que você estava errado. E que, por uma resistência tua à verdade de Deus, você foi parar naquele lugar. Porque você não abriu a tua mente sequer para se dar o benefício da dúvida. Seria horrível, horrível. E eu não desejo isso para ninguém. E o nosso propósito, quando você tem um chamado para pastor, é para você arrancar o máximo de pessoas possível dessa cegueira. E você tirar as pessoas de lá de dentro do inferno e caminhar essas pessoas para levar elas para estar com Deus, para passar uma vida eterna com Deus. Esse é o teu objetivo, né? Então, veja que você não pode passar a tua vida pensando que você vai seguir a Deus da tua maneira, pensando que você vai seguir a Deus do teu jeito, e que isso no fim vai funcionar e que você vai ter uma vida eterna com Deus. Você pensar assim: não, mas aqui eu não concordo com essa parte, com aquela outra, eu não concordo com isso. Então eu vou seguir um Deus que eu entendo que é Deus. E aí você segue um Deus à tua maneira, e você pensa que no fim vai dar certo. Irmão, isso é de uma cegueira espiritual, assim, que não tem nem como você qualificar. Não tem nem como qualificar uma cegueira espiritual desse tamanho. Sabe? Porque você precisa de entender que em matéria espiritual, você não dita as regras. Eu não dito as regras. Você não dita as regras. Em matéria espiritual, quem dita as regras é Deus. É Deus quem dita as regras. Sabe? Não é você. Quem dá as ordens é Ele, não é você. As regras de como é que você pode chegar a Deus, como é que você pode ter uma vida eterna com Deus, essas regras são ditadas por Ele, dentro da sua palavra. Essas regras, elas não são negociáveis. Elas não estão sob discussão. As regras que Deus estabeleceu e que estão nas Escrituras, elas não estão sob discussão. Cabe a você, isso é um contrato de adesão, cabe a você aderir ou não. Você não pode chegar lá e falar assim: eu vou aderir, mas eu quero mudar aquelas regras ali. Meu amigo, na hora que você falou eu não vou aderir a ele total, você não aderiu. É
sim ou não, não existe meio termo no plano espiritual. O plano espiritual é um lugar que não tem meio termo. Sabe, não existe em cima do muro, não existe limbo. Você não vai ver essa palavra na Bíblia, limbo. Isso não existe. Sabe? Então, assim, não existe meio termo. Não, você está em cima do muro. Não, isso não existe. Não existe, não se aplica a mim porque eu não acredito nem em Deus nem no diabo. Então isso não se aplica a mim. Isso não existe. O que você pensa é irrelevante para o plano espiritual. É irrelevante. E no plano espiritual é o seguinte: ou você está com Deus ou você está contra Ele. Não existe essa de cima do muro. Não existe, não se aplica a você. Você vai achar que não se aplica a você, mas você já está seguindo o inimigo. E é por isso que é tão importante a gente ver que na Bíblia, Jesus ensina que para segui-lo, tem regras. Que para segui-lo, há regras. Que se você quer segui-lo, você tem que aprender a renunciar. Que você tem que aprender a se negar. Tem regras. Você tem que se negar, você tem que tomar a sua cruz, você tem que abandonar o seu estilo de vida que você gosta, mas que esteja compatível com a vontade de Deus. Então, são regras, são renúncias. Existe isso. E aí, você que me acompanhou até agora, e que viu esses versículos, ou leu, ou acompanhou na hora que a gente estava lendo, aí eu te pergunto, o que é nessa passagem que nós lemos, que você acha que pode estar compatível com venha como estás e permaneça como você está, porque eu sou amor e eu não estou interessado em te transformar? Tem alguma coisa que seja compatível com um pensamento assim? Não tem. E ainda assim, eu sei porque eu conheço como o diabo trabalha. Ainda você sabendo que não tem nada de compatível com esse pensamento equivocado, ao final a pessoa ainda pode se deixar cegar de tal maneira que ela volte para o pensamento de que Deus é amor e eu amo o próximo, então eu amo todo mundo, eu amo todas as pessoas do jeito que elas são, do jeito que elas estão, e eu amo o próximo e Deus é amor, e ignorar que é isso aqui, porque eu sei como Satanás trabalha. Muitas pessoas vão ignorar que leram isso aqui. Então, e não pode ser dessa forma, porque se você tem esse pensamento equivocado sobre seguir a Cristo, você tem que abrir sua mente para você se deixar ser transformado por Deus. Você precisa se deixar ser curado, ser transformado por Deus. Quando fala assim que Ele vai transformar em outra pessoa, é porque ao final vai ficar parecendo outra pessoa. Uma pessoa muito melhor, infinitamente melhor. Uma pessoa espiritualmente muito mais elevada. Quando você se deixa ser transformado. Porque se você pensa que você é livre e que as outras pessoas que estão debaixo deste jugo de Jesus Cristo é que não são livres. Mas você pensa que você é livre. E porque as outras pessoas estão sendo cerceadas da sua liberdade. E você é livre. Na verdade, irmão, você não é livre. Satanás já colocou um anzol nas tuas narinas e ele te comanda. Você já é uma marionete de Satanás e não sabe. Sabe? Ele te comanda. Com uma mão, ele vai te oferecer todos os prazeres dessa terra. Com tudo o que você desejar, que o teu corpo desejar. Com uma mão ele vai te oferecer isso. E com a outra ele vai te roubar a vida eterna com Deus. Ele te oferece algo com uma mão, cega você que vai estar ali já seguindo ele ali, com as migalhas que ele vai espalhando no caminho, você vai seguindo ele, vai se afastando de Deus, para ir se aproximando mais daquilo que ele está lhe oferecendo. Só que ele está te oferecendo prazeres aqui, e está te roubando a vida eterna com Deus lá, que essa vai demorar a passar, porque ela é eterna. A daqui é assim. Fora que você nem sabe se vai viver até os 120, não é? Porque tem gente que morre com 10, com 15, com 20, com 30, 50, 80. De repente você negou Jesus e vai morrer amanhã. E você negou Jesus. Porque morrem pessoas jovens, pessoas velhas, pessoas doentes, pessoas saudáveis, morrem pessoas de todos os jeitos. Então, de repente, você vai negar Jesus por nada. Por nada. Então, não faça isso.
Não rejeita o que Cristo está te oferecendo. Cristo está te oferecendo uma oportunidade de você se voltar para Ele. Cristo estende as mãos. Ele estende a mão dele e Ele diz: pega na minha mão que eu levanto você. Ainda que você esteja no fundo de um charco de lodo do pecado, eu sou capaz de pegar você pela tua mão e te arrancar desse lugar. Cristo levanta você. Ele te tira das situações mais difíceis, porque o mestre, ele é especialista em levantar pessoas do lamaçal. Ele é especialista em fazer daquela pessoa um novo homem, uma nova mulher, segundo o coração de Deus. Ele é especialista em fazer isso. Então não deixa passar a oportunidade que Deus está lhe dando, sabe? De Ele lavar os teus pecados, de Ele limpar a sua mente, de Ele abrir, tirar a tua cegueira espiritual. Não deixa passar não, irmãos. Olha, a prova que Deus dá de que Ele faz isto, de que Ele levanta uma pessoa, é uma passagem que eu vou ler aqui para encerrar. E ela está lá em Salmo 40. Eu vou ler essa passagem, que ela para mim é como uma oração de gratidão. Ela parece uma oração de gratidão a Deus por Deus ter tirado uma pessoa, sabe, do buraco, ter tirado da lama. Então, lá em Salmo 40, do versículo 2 ao 8, a palavra de Deus fala assim: tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Olha só, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém? Então agora eu quero orar com você que sentiu que essa palavra tocou na tua vida, que sentiu que essa palavra tirou, ainda que seja parte só da tua cegueira espiritual. Você que quer fazer uma aliança com Jesus Cristo da forma que a Bíblia ensina a fazer, da forma que ela diz que tem que ser feito. Porque se você for ver lá em Romanos 10, você vai ver Paulo ensinando que primeiro você crê em Jesus aqui no teu coração. E aí depois você pronuncia com os teus lábios. Você pronuncia com os teus lábios essa fé. Ele diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com os lábios você faz confissão para a vida eterna. Então, se você crê que é dessa forma, meu irmão, você que está aqui, você que está em casa, então acompanhe comigo, porque eu quero fazer uma oração para você. Coloca as tuas mãos no teu coração e repita comigo agora nesse momento. Senhor meu Deus, eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, que veio em carne e que morreu na cruz para a remissão dos meus pecados. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Segura firme as minhas mãos, para que eu não tropece na caminhada contigo. Amém. Amém. Sejam bem-vindos, vocês que fizeram essa oração, sejam bem-vindos à família do Senhor. Amém.
Glória a Deus, aleluia. Estenda as tuas mãos, irmãos, e vamos fazer a bênção apostólica, amém? Oh, glória, Senhor, aleluia. O amor infinito de Deus Pai, de Jesus, e a graça do Espírito Santo de Deus, que estejam com cada um de nós, não apenas hoje, mas por todo sempre. Que o Senhor os acompanhe, que o Senhor esteja contigo na tua caminhada toda semana, que Ele esteja com você do teu lado, te abençoando em cada momento da tua vida. Amém. Amém. Agora tem vocês. Hum? Agora tem vocês. É.